Então, vamos lá, eu sou a Camila Porto, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde a gente vai falar sobre anúncios nas mídias sociais, os erros que te fazem perder vendas. Então, papel e caneta na mão, que a gente vai começar. Eu vou trazer várias dicas, várias informações aí, em especial para quem já anunciou e perdeu dinheiro, ou para quem está começando agora a anunciar, como utilizar da melhor forma esses recursos para não perder dinheiro no futuro. Pra gente começar, deixa eu dar algumas dicas iniciais aí para você que está chegando, que é o seguinte. Se você estiver assistindo essa aula no computador, feche as janelas que você não esteja usando. Isso evita com que você fique recebendo notificações, coisas desse sentido, e até evita travamentos. E principalmente você perder aqui alguma sacada, alguma informação importante dessa aula. Falando nisso, a aula é dividida em 3 partes, então a gente vai fazer primeiro uma contextualização, trazer algumas informações importantes, bem que fosse um alinhamento, aí a gente vai partir aí para a parte mais específica da aula, onde a gente vai abordar aí os erros mais comuns. Claro, separar um papel e uma caneta aí para as anotações, então enquanto eu vou falando aí, vai correndo atrás, pega ou anota no celular, se você não estiver assistindo essa aula no celular, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com vários insights, várias dicas, e eu quero depois que você tire uma foto dessas as suas anotações e me marque lá no Instagram, usando @camilaporto.com.br. Eu quero ver aí o que essa aula gerou de insights para você, então no final, tira uma foto aí das suas anotações. E eu sempre valorizo para quem é comprometido, e no final da aula eu separei um presente especial aí que vai te ajudar muito a principalmente dar o primeiro passo para você não cometer os erros que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, beleza? Então, pra gente começar, eu tenho alguns avisos importantes pra você, pra gente fazer como se fosse assim um alinhamento, tá? Porque tem muita gente que vem aqui que já anuncia, ou quem tá querendo começar a anunciar. Então a gente faz aqui, eu faço uma introdução rápida, tá? Pra fazer um alinhamento para que todo mundo esteja afinado aqui, em sintonia com o que eu acredito, né, com o direcionamento que eu acabo dando para quem participa das minhas aulas gratuitas e também quem participa dos meus cursos pagos, tá? Então, alguns avisos importantes. Primeiro, o que eu vou falar aqui hoje, o que você vai ver nessa aula, ela serve tanto para quem já anuncia, como eu disse, ou para quem ainda não anuncia. Então, se você já anuncia e tá um pouco insatisfeito com seus resultados, ou que tá pensando, puxa, onde que eu poderia melhorar, essa aula eu acho que vai te ajudar bastante. E ela serve também e muito para quem ainda não anuncia nas mídias sociais, porque a partir daqui você vai ter um plano aí, um direcionamento para evitar os erros comuns que eu vejo aí os pequenos empreendedores cometendo, sejam eles já mais experientes com anúncios ou para quem está aí começando. Quando a gente fala em anúncios, né, é um ponto importante, eu sempre recebo esse tipo de dúvida, né, que quando a gente fala em anúncios, não existe resposta pronta, tá? Então, tudo que você vai ver aqui é baseado na minha experiência, em tudo que eu já vi acontecer no meu negócio, nos negócios dos meus alunos também. Mas é difícil vir aqui e bater o martelo para você que, se você anunciar para A, vai acontecer B. Então, o mantra principal aqui dessa aula é importante que você esteja aberto para testar, testar e testar. Então, o que você vai ver aqui são constatações baseadas na minha experiência, tá? Já anunciando há anos e investindo uma grana aí relativamente alta nisso. E acho que o ponto central aqui é que cada caso é um caso, né? Então, não vai ter aqui uma resposta pronta. Então, quando a gente fala em anúncios, em tráfego pago, essa palavra testar tem que fazer parte do seu vocabulário e você sempre se questionar, né? Então, se você já anuncia e você está aqui hoje, é excelente, porque você está questionando, né? Poxa, será que eu poderia melhorar os meus resultados? E se você ainda não anuncia, você está se questionando, bem, como que eu posso começar, então, minimizando, né, os possíveis erros, tá? Então, esses são os avisos importantes. Quando a gente fala em tráfego, a palavra de ordem é testar, mas a experiência de outras pessoas que eu vou compartilhar aqui com você, com certeza vão permitir com que você pegue um atalho e não cometa os erros que eu vou falar aqui hoje, que com certeza vão queimar aí o seu dinheiro. Bem, nessa primeira parte da aula, eu quero falar com você sobre 2 assuntos importantes que a gente precisa conversar aqui para a gente poder estar 100% alinhados na nossa visão aqui sobre o assunto. O primeiro deles é a importância de anunciar. Claro, o fato de você estar aqui hoje já mostra para mim que você de alguma maneira está atento à necessidade de investir em anúncios, né? Ou você já investe, quer escalar, quer aumentar os seus investimentos, mas talvez está inseguro,
Ou você ainda não investe e está com medo de onde começar, o que você pode melhorar ou não cometer. Mas por incrível que pareça, muitas pessoas que participam dessa aula ainda não investem em anúncios. E tá tudo bem, eu acho que você tá aqui, se for o teu caso, justamente para isso. E para isso, então, eu quero que você me ajude respondendo aqui uma enquete, tá? Só pra gente ter, vamos dizer assim, um censo da galera que tá participando aqui. Se você já investe em anúncios, sim, beleza, vota aqui do lado. Se você ainda não investe, beleza também, tranquilo. E se você já investiu, se você está no grupo de que já investiu, parou de investir por algum motivo, seja falta de resultado, falta de conhecimento, não viu, não achou bacana, enfim. Conta aí pra mim, só pra gente ter uma noção aqui, qual é o perfil das pessoas que acabam participando aqui dessa aula, tá? Então, isso pra mim é importante, eu acho que pra você também, só pra gente fazer aqui esse censo, tá? Então, esse é um ponto importante. Primeira coisa que a gente precisa entender, então, é o porquê investir em anúncios. Então, se você tá aqui, há grandes chances de você já estar ciente disso, dessa necessidade, tá? E a gente vai ver o porquê investir e como investir da melhor forma nessa aula de hoje. E por que eu falo muito sobre a importância de investir em anúncios? Essa é uma pesquisa que eu faço com as pessoas que participam dessa aula, né? Então, você quando se inscreveu, foi convidado a participar de uma pesquisa e a primeira pergunta dessa pesquisa é se você já investe em anúncios nas mídias sociais. E todas as vezes que essa pesquisa é aplicada, uma média de 60% das pessoas que respondem não investem em anúncios ainda, tá? E uma outra parte investe, mas daí varia de R$100 até R$10.000 por mês. Então, o ponto é esse, né? Então, é muito importante a gente anunciar. Você vai entender disso agora, eu vou te explicar nessa primeira parte, que é justamente esse alinhamento, tá? Então, infelizmente ainda muitos empreendedores, muitos pequenos negócios ainda não investem. Essa é a minha missão, justamente com aulas como essa, mostrar a importância disso e como isso pode gerar um impacto positivo no seu negócio, você investindo que seja R$100 por mês para você divulgar aí o seu negócio, e você vai entender por quê agora. Um ponto que eu bato muito nas minhas aulas, muito no meu conteúdo gratuito é: não dá para apostar apenas no alcance orgânico. E o que eu quero dizer com isso para você? Quando a gente fala de Facebook, de Instagram, que é, de modo geral, aonde a gente vai anunciar, né? Um ponto importante que nem todos os empreendedores estão atentos é o seguinte: é um termo chamado alcance orgânico. E o que é o alcance orgânico no Facebook e no Instagram? Você tem lá sua base de seguidores, sei lá, 10 mil seguidores. Só tô jogando aqui, eu tenho 10 mil seguidores no Instagram. Quando você publica alguma coisa, não significa que essas 10 mil pessoas vão receber aquele conteúdo que você posta. Então, aqui é um gráfico, ele já tá um pouco ultrapassado, mas é um dado que eu trago aqui, que hoje provavelmente esse número tá muito pior do que ele tá. Mas, de modo geral, quando a gente compara Facebook e Instagram, o fato do Facebook já estar no ar há mais tempo que o Instagram, acontece o quê? O reach aqui, né, que a gente fala, o alcance pela audiência no Facebook em 2017 estava na casa ali dos 7%. Então, se você tem 10 mil fãs, quando você publica algo no seu Facebook com uma média de alcance orgânico de 7%, você vai impactar 700 pessoas. Se a conta estiver certa, é isso. Certo? Então, esse é o ponto. Então, você acha que tem uma base muito grande, mas quando você fala com essas pessoas, poucas delas escutam ou recebem aquele conteúdo. Já no Instagram, no momento ali que foi feita essa pesquisa, era bem maior, era próximo de 25% o alcance orgânico no Instagram. Então, de 10 mil pessoas, se você publicar algo, 25% delas, ou as 1.500 pessoas vão receber. O que isso significa de modo geral? Que por mais que você tenha uma audiência grande, quando você trabalha apenas no orgânico, não são todas as pessoas que vão receber aquele conteúdo. E esse é um mito que a gente precisa quebrar aqui, porque muita gente investe e quer muitos seguidores no Instagram. E isso é legal, bacana, ok, uhul. Só que isso, de modo geral, no final do dia, não significa muita coisa. Porque quando você fala com essas pessoas, nem todas elas recebem. E se a gente olhar hoje a migração, ou muitas pessoas utilizando mais o Instagram e o Facebook, a tendência de que esse número seja ainda menor. Então, apostar só nisso, apostar só nessa pequena fatia da sua audiência para promover o seu negócio, eu acho um risco. Tá? Então, a gente vai utilizar justamente os anúncios para atingir pessoas que estão na sua base de seguidores,
tá? As demais pessoas, mas o mais importante é atrair mais pessoas para conhecer o seu negócio, é o que a gente vai falar agora. Bem, por que muitos negócios não crescem hoje quando eles apostam só no orgânico? Camila, tem gente que tem sucesso só no orgânico? Claro que tem, tá? Não tô dizendo que o alcance orgânico morreu e que tudo mais. Só que eu acredito que se você investisse, mesmo que seja uma pequena quantia, você já teria resultados maiores. Por que eu acredito nisso? Quando a gente trabalha lá então com a nossa base de seguidores, a gente precisa entender que um negócio, né, as pessoas que seguem você, as pessoas que estão curtindo lá o teu Instagram, eles formam a 20% do seu público em potencial. A gente vai ver um pouco mais sobre o termômetro do tráfego aqui, mas a maioria dos seus clientes em potencial ainda não conhecem o seu negócio. E aí os anúncios vão ajudar justamente nesse propósito. Então, se a gente pegar hoje a sua potencial, né, o clientes em potencial, vamos chutar aqui que 20% deles conhecem o seu negócio e por isso eles estão seguindo lá a sua página. Só que a maioria do seu público, ou pessoas que poderiam comprar de você, estão fora da sua base, eles ainda não seguem você, eles ainda não te conhecem. E aí que entra, né, uma estratégia, aí que entram os passos para você atrair pessoas para sua base, certo? Então, esse é um ponto importante. Por que o seu negócio não cresce? Porque você fala, de modo geral, com uma parcela muito pequena do seu público, enquanto quando você não investe em anúncios ou estratégias de atração, você deixa grande parte da sua audiência para trás. É o que eu brinco da estratégia de correr atrás do próprio rabo. Já viu um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Então, esse é um sintoma comum dos pequenos negócios, especialmente os que focam apenas no número de seguidores. Eles ficam falando com as mesmas pessoas, e eles não conseguem sair desse círculo. Com isso, eles vão atingir ali seu potencial e eles não atraem pessoas novas, tá? E esse é o papel fundamental dos anúncios hoje. Atrair novas pessoas para o seu negócio, para que o seu negócio possa crescer e ele possa ser visto por mais pessoas para você sair desse ciclo. Seguidores, você fala, não são todos que ouvem e você fica ali preso a isso. A ideia dos anúncios é justamente a gente sair disso, tá? E antes que você fale pra mim, ai Camila, então eu vou ter que investir e tal, tô entendendo esse negócio. Mas eu não tenho dinheiro, Camila, pra investir. Então assim, eu sempre brinco, né? Com esse meme de, eu não tenho dinheiro para investir. E aí as pessoas entram num outro mito, achando que para elas terem resultado, começar a fazer essa roda girar, elas precisam de muito dinheiro. Isso é um mito e essa é uma das grandes vantagens dos anúncios nas mídias sociais. Com uma pouca quantia, fazendo do jeito certo, você consegue ter resultados. E quando eu falo em poucas quantias, deixa eu dar alguns exemplos. O caso do Antônio, ele vende corrida de rua e com R$80 numa campanha, eles venderam 100 inscrições em uma semana. Então eu tô mostrando aqui que tem exemplos de pessoas que com R$80 conseguem gerar resultados expressivos, tá? Então não precisa de muito dinheiro, especialmente para começar, né? Então para começar, você pode começar pequeno, você pode manter aquilo se o teu negócio não tiver uma escala muito grande. Quer escalar, quer aumentar, e você consegue, esse processo vai aumentando, entende? Então essa é a grande funcionalidade dos anúncios, de modo geral, que você tem esse controle, tá? Então, dependendo do seu tipo de negócio, você consegue colocar mais, menos, agressivar mais, menos e ter bons resultados. Outro exemplo, caso do Rafael, ele vende barcos de alumínio. Ele aprendeu a segmentar, ele fez um teste com R$5 e ele fez aí uma venda de R$5.300. Então, esse é um ponto. Não precisa de muito dinheiro, especialmente para começar, como é o caso do Rafael, e é o que eu falo para os meus alunos, comece pequeno, vai entendendo, vai sacando o que dá para fazer e aí você vai expandindo na medida em que os resultados vão acontecendo. Esse é o caso da Rose, eu adoro esse exemplo, porque ela tem uma clínica de estética e em uma semana ela aumentou o faturamento em quase 100%, utilizando aí algumas das técnicas do meu curso do Social Cell. Eu vou trazer algumas delas aqui para você. E aí ela falou que fez tudo pelo Instagram, ela investiu R$200 em anúncios no Stories do Instagram. Então, acho que esses são alguns exemplos, tá? Que podem mostrar para você que existe um caminho. Então, desde quem vende corrida de rua, barco de alumínio, clínica de estética, com valores, né? Claro, é tudo relativo. Para alguns R$200 não é nada, para alguns R$200 é muito, mas só para você ver que com valores não são exorbitantes, pô, R$5 dá para começar já a fazer um estrago. Agora, só colocar dinheiro ali resolve? Não, então beleza, eu tenho aqui R$1.000.
vou fazer anúncios. Só botar o dinheiro ali resolve? Não, se fosse assim, estávamos todos ricos, maravilhosos, em Miami, curtindo o dólar aí nas alturas, nós estaríamos lá, né? Então, bem, se eu coloco 1.000, sai 10.000, pronto, não preciso mais trabalhar. Bom, se fosse fácil assim, né, querido seguidor? Não é. O que é o ponto? Só colocar dinheiro resolve? Não resolve. Olha esse exemplo aqui de um comentário que eu recebi na minha página. Gastei meu dinheiro e não tive retorno nenhum. O Face direcionou meus anúncios para pessoas fora do estado e que, a se julgar pela aparência, não tinha o poder aquisitivo para aquele produto. Eu fiz a seleção por faixa etária, renda e região e não adiantou nada. Então, só colocar ali o dinheiro sem uma estratégia não vai dar certo. E o fato de você estar aqui, eu vou trazer, esse é um erro muito comum, a gente vai explorar ele mais a fundo daqui a pouquinho. Esse erro comum faz com que você perca dinheiro, como foi o caso aqui, infelizmente, dessa seguidora. E por que isso acontece, né? Então, na medida em que as coisas vão evoluindo, mais pessoas inteligentes como você tiveram a mesma ideia. Ora, bem, vamos lá anunciar no Instagram, tem muita gente, é barato, bibibi, bobobó. E o que acontece? Hoje, os resultados se tornam cada vez mais difíceis de serem gerados, eu digo mais difíceis que não são impossíveis, tá? Mas por quê? Porque tem muito mais competição pela atenção das pessoas. Então, em média, em 2017, o Instagram, a cada 500 usuários no Instagram, um era um anunciante. Hoje, provavelmente, esse número pode estar muito maior. E o que isso significa? A competição está muito mais acirrada ali dentro. Então, ter estratégias, saber o que está fazendo é cada vez mais importante. Antigamente, era só apertar ali o botão impulsionar, né, que muita gente acaba usando, aperta impulsionar e beleza, deu tudo certo. Só que hoje as coisas vão ficando cada vez mais complexas, grandes empresas começam a entrar, outros pequenos negócios começam a ver essa importância da internet, né, para promover os seus negócios. Quando chega aí, por exemplo, um coronavírus, né, que ninguém pode vender, ninguém pode abrir as suas lojas, a internet entra aí como uma fonte alternativa de renda para os negócios. Então, essa competição tende a aumentar cada vez mais quando mais pessoas vão aí para a internet. Então eu brinco que colocar dinheiro em anúncios no Facebook ou no Instagram é tão inteligente quanto você pular no mar sem saber nadar e sem nenhuma boia, tá? Então é importante você saber o que está fazendo, mas o mais importante é você saber que não é difícil ter bons resultados, não é impossível ter bons resultados, você só precisa ter uma estratégia, certo? E é isso que a gente vai abordar um pouco mais. Então, resumindo o que a gente falou aqui nessa primeira parte, não investir em anúncios, na minha opinião, te faz perder dinheiro, tá? Não investir te faz perder dinheiro porque você vai ficar ali no cachorrinho correndo em volta do rabo, falando com as mesmas pessoas, o teu alcance orgânico diminuindo cada vez mais e você não conseguindo atrair mais pessoas para o seu negócio, porque outros negócios começam a entrar e a competição se torna mais acirrada. Então, os anúncios te fazem justamente expandir a visibilidade do seu negócio para você atrair mais pessoas e esse ciclo se autoalimentar, vamos dizer assim. Agora, sem investir também sem uma estratégia, sem saber minimamente o que está fazendo, é loucura, na minha opinião. Eu não sei se você tem dinheiro de sobra, assim, para ficar jogando fora, mas ter essa estratégia, investir em aprender essa estratégia, eu acho que é um bom investimento aí, antes mesmo de você começar a anunciar. E o fato de você estar aqui hoje é esse primeiro passo aí. Quando a gente fala, Camila, que raio de estratégia? Eu não sei, existem várias estratégias, existem várias linhas que você pode seguir, tá? E eu, ao longo do tempo, desenvolvi a minha estratégia. É o que eu vou compartilhar aqui com você hoje, um pouquinho dela, tá? E qual que é o resultado de uma estratégia que, na minha opinião, é validada não só por mim, mas também pelos meus alunos? Aqui eu trouxe alguns exemplos. A gente já falou do exemplo do Antônio, né, da corrida de rua, que ele vendeu com R$80, ele vendeu 100 inscrições. A gente já falou do caso da Rose, que aumentou em 100% o faturamento investindo R$200 no Instagram. O caso do Rafael, que fez um teste com R$5 e vendeu R$5.300. Tem o caso da Fábio, que vende corretora de seguros, né? E ela aplicou algumas estratégias disso. E ela falou que os 2 anúncios delas renderam 3 contratos no valor de R$10 mil. Então, né, esse é o tipo de resultado que essa estratégia pode gerar.
O Samuel, que tinha investido R$ 20 por dia e gerou aí um faturamento de R$ 55 mil vendendo excursões, turismo e tudo mais, tá? Então, depois você pode acompanhar e ler com mais calma aqui. O caso do Luiz Felipe, que tem uma pizzaria e um anúncio, ele investiu R$ 5,64 e gerou R$ 5.098 de retorno. Então, são alguns exemplos, tá? O caso do Ricardo, que investiu R$ 200 e teve R$ 1.400 de retorno. Então, se você ver, tem resultados de diferentes quantidades, tá? Mas acho que o ponto importante é, essa estratégia que eu vou compartilhar aqui com você gera resultado. Ela é a melhor? Existem outras? Obviamente existem, mas na minha opinião, pelos resultados que eu tenho no meu negócio, que eu vejo meus alunos gerando, ela é uma excelente estratégia, tá? Então, o caso da Nath aqui, preencher a capacidade do máximo do lugar, levou 48 horas, ela investiu R$200 para vender ali, o curso é R$200, R$2.000, ela investiu R$33 em anúncio. Então, só para você ter vários exemplos aqui de vários segmentos de que muita gente fala, Camila, eu tenho um negócio físico, serve pra mim? Eu tenho um negócio online, serve pra mim? Eu tenho uma padaria, serve pra mim? Eu tenho uma borracharia, eu tenho isso aqui. Então, a todo momento as pessoas me perguntam. Então, eu trago esses exemplos para mostrar que sim, segmentos diferentes permitem gerar resultados expressivos também, tá? Bora lá! Além disso, além dos exemplos dos meus alunos, o meu próprio negócio foi case de sucesso no Instagram para empresas e no Facebook para empresas, tá? Então, a prova de que eu ensino para os meus alunos o que eu faço e esse resultado, né, os resultados que essa estratégia que eu vou compartilhar um pouquinho dela com você aqui hoje, tornaram o meu caso exemplos, né, pelo próprio Facebook, pelo próprio Instagram, do bom uso das mídias sociais para geração de resultados. Então, esses são alguns exemplos de que você pode confiar nessa estratégia, porque não sou eu dizendo que ela gera resultados extraordinários. É o fato do Facebook e do Instagram terem me convidado para explicar um pouco mais do que eu faço no meu negócio para outros empreendedores também. Além disso, né, o impacto que essa estratégia gera, além de resultados, gera resultados também sociais e ajudando outras mulheres a empreender. E esse é um retrato aí do impacto, né, do trabalho, da estratégia, não meu, mas da estratégia como um todo, do impacto disso, quando eu fui finalista do Prêmio Grandes Mulheres, que foi um prêmio concedido pelo Facebook em parceria com a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Então, esse é um impacto financeiro, claro, mas um impacto também social, se você busca autoridade, se você busca se posicionar no mercado, você quer trabalhar com vender cursos, por exemplo, ou é um médico, advogado, é corretor, é possível também usar essa estratégia para se posicionar no mercado e, consequentemente, claro, ter retorno financeiro aí. Então, para a gente alinhar e você ter um pouco mais de clareza sobre que raio de estratégia é essa, eu gosto muito dessa analogia da Ferrari, tá? Então, eu busquei, dentro de tudo que eu trabalho já há bastante tempo com mídias sociais, desde 2010, eu busquei assim, como é que eu posso tornar isso acessível e tornar isso simples para pessoas que tenham conhecimento ou que não tenham conhecimento algum de mídias sociais, elas entenderem o raciocínio e elas entenderem quais elementos elas precisam para gerar resultados no negócio delas. E aí eu faço essa analogia da Ferrari, tá? Então, a estratégia é uma Ferrari. As mídias sociais são uma super máquina, tá? Facebook, Instagram, WhatsApp são máquinas extremamente poderosas. Só que nós, como empreendedores, precisamos aprender a dirigir elas. Não adianta você ter uma Ferrari na garagem se você não sabe dirigir. Bem como não adianta você ter uma Ferrari na garagem se você não tem esses elementos aqui que eu brinco, né? Que compõem para que você possa, unindo esses elementos, tirar o máximo proveito dessa máquina poderosa aí que são as mídias sociais. E quais são, então, esses elementos fundamentais que você tenha clareza do que você precisa para ter resultados nas mídias sociais? Bem, resumindo essa estratégia, vamos dizer assim, para você ter o máximo proveito dessa Ferrari aí que está nas suas mãos, a gente precisa basicamente de 4 coisas, tá? Imagina que você está lá dentro da sua Ferrari. E aí agora você precisa saber para onde você vai, né? Então, essa analogia, o teu destino é o que a gente chama do seu público-alvo. Aonde você vai?
quem você quer atingir, quem você quer trazer para o seu negócio, quem você quer que compre de você. E não adianta você dizer, não, eu vendo água e todo mundo compra água. Não, não vai funcionar assim, porque as pessoas compram água de maneiras diferentes. Já viu água gourmet no mercado? Tem. Já viu aquelas águas Evian, Voss, 20, 30 reais uma garrafa d'água? Então, por mais que seja água, as águas são diferentes. Então, não tem como você querer vender para todo mundo. Agora, para você chegar nesse destino, você precisa de uma rota, né? Por onde você vai? Como é que você vai chegar nessas pessoas? É o que você vai publicar nas mídias sociais. E o conteúdo que você produz nas mídias sociais, ele tem uma única e exclusiva função: fornecer informações para o seu cliente tomar uma decisão. Essa é uma frase importante, tá? Então, se você puder anotar aí, conteúdo serve para oferecer informações para o seu cliente tomar uma decisão. Então, muita gente acaba entrando na onda de entupir os perfis nas mídias sociais de conteúdo, vira escravo do conteúdo nas mídias sociais, e isso nem sempre é necessário. Você precisa ter também critérios e informações para produzir conteúdos inteligentes para gerar vendas. Então, muita gente fala, Camila, eu publico todo dia, eu contratei uma agência, eles postam X vezes por semana para mim, os resultados não funcionam. Por quê? Provavelmente a informação que você está dando para o seu seguidor ou para as pessoas não é relevante para ela tomar uma decisão de compra. Então, esse é um ponto importante. Conteúdo nas mídias sociais nada mais é do que informação para o seu cliente tomar uma decisão. Agora, para você chegar nessas pessoas, então você precisa saber aonde você quer chegar, quem é o seu público, o que você precisa falar para essas pessoas, e aí entram os anúncios. Eles são o combustível da sua Ferrari. Camila, eu posso ter resultados sem anúncios? Pode. Só que a analogia é você vai sair da tua Ferrari e você vai empurrando ela até lá onde você quer chegar. Você vai chegar? Vai. Mas provavelmente vai demorar muito mais tempo, vai dar muito mais trabalho do que você botar lá 5 de gasolina, né? E chegar no teu destino mais rápido e com menos esforço. Então essa é a visão que eu tenho dos anúncios, tá? Então, como eu disse, só colocar a gasolina não vai adiantar se você não sabe como chegar e aonde você quer ir. Você pode botar a gasolina e ficar perambulando por aí, você não vai chegar em lugar nenhum, entende? Então essa é a analogia que eu faço. E aí a gente tem o GPS, que é a estratégia. Então, o que o GPS faz quando ele funciona, né? Então, quando ele é um GPS correto, como é a estratégia que você viu gerando resultados ali. Ele vai fazer você chegar muito mais rápido e muito mais tranquilo, porque você vai saber aonde virar, você sabe aonde que você tem que entrar, você sabe para onde você está indo antes mesmo de você sair. Então, esses são os pontos que eu acho fundamentais aí para quem quer ter resultado nas mídias sociais. Esses elementos, eles precisam andar em conjunto, tá? Se uma coisa não tá indo bem, você vai ter mais trabalho, vai perder mais tempo e tarará. Então, a estratégia ajuda nesse princípio, né? Você sabe aonde que é o shopping tal, mas você não sabe direito como chegar. Então, a estratégia ajuda nesse processo. Ele é o seu GPS. E aí, o nome dessa estratégia, eu vou citar várias vezes aqui, a gente chama de Social Sell, né? Então, essa é a estratégia. Isso que os meus alunos aplicam, eu aplico também. As bases dela você vai ver aqui nessa aula de hoje e mais pra frente você vai poder conhecer um pouco mais caso você queira se aprofundar aí nesse assunto, tá? Só para eu dar os nomes aos bois aqui, porque em alguns momentos você vai ver esse nome, vai ver as pessoas citando isso, então para você ficar claro que o nome dessa estratégia é um Social Sell, que é um programa, né, um treinamento que eu tenho, onde eu explico passo a passo todas essas estratégias, que é o que eu aplico e que as pessoas que você viu até aqui também aplicaram. Então lembre-se, tá? Investir em anúncios sem uma estratégia é igual pular no mar sem saber nadar, sem boia, sem prancha, sem nada. Essa é a melhor estratégia? Eu não sei, como eu disse lá no início, né? Cada negócio é um negócio, cada situação é uma situação, mas pelos resultados que eu gerei para mim, isso que eu vejo os meus alunos gerarem também, eu confio nessa estratégia e gosto dela porque ela é pensada de um pequeno empreendedor para um pequeno empreendedor, para que ela possa ser replicada em vários negócios, e você viu ela sendo replicada desde venda de cursos até venda de imóveis, né? Então, acho que a amplitude da possibilidade de aplicação da estratégia eu acho que é importante e é isso que me motiva, né? Não adianta eu fazer uma estratégia que um grupo muito pequeno de pessoas possa aplicar e as demais pessoas não consigam. Então,
Esse é o intuito aqui para você. Agora, entrando na parte em que a gente vai falar especificamente sobre os erros que te fazem perder vendas, vamos lá começar então desmembrar um pouco mais, né? Como que essa estratégia conecta então com esses erros e coisas que você pode estar fazendo hoje, desde coisas muito simples, tá? Até coisas um pouco mais talvez não óbvias e que podem estar prejudicando os seus resultados. Eu acho que a primeira delas, que é bom você fazer aí um pente fino, vamos dizer assim, dentro desses desses 4 pontos, a gente vai abordar hoje mais profundamente aqui a parte dos anúncios, tá? Mas eu defendo sempre para as pessoas que os anúncios não são casos isolados, coisas específicas, que eles não têm nada a ver com o seu negócio e que só eles vão ser o salvador da pátria. Eu acho que existe um contexto, né? Então, esse contexto envolve esses 4 elementos, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais aqui em anúncios, mas não se esqueça disso. Os demais pontos fazem parte também dessa estratégia, tá? Então, como a gente vai aprofundar um pouco mais em anúncios aqui nessa aula, começando aqui então com o primeiro erro comum que faz você ou muitas pessoas perderem dinheiro, é achar que a segmentação de anúncios no Facebook é perfeita. Deixa eu trazer um exemplo. Já falamos sobre isso, mas vamos lá repetir. Gastei meu dinheiro e não tive retorno nenhum. O Face direcionou meus anúncios para pessoas fora do estado e que, se julgar pela aparência, não tinha poder aquisitivo para aquele produto. Eu fiz a seleção por faixa etária, renda e região e não adiantou nada. Então, o primeiro erro muito comum, e talvez agora para você aqui esteja óbvio, mas para muitas pessoas não é, elas acham assim, bem, vou entrar lá no Facebook, vou escolher um monte de interesses, vou colocar o dinheiro, vou puxar ali o caça-níquel e o dinheiro vai cair na minha conta. Gente, se fosse tão fácil assim, sério, o mundo estaria resolvido, certo? Não teríamos problemas econômicos, não teria ninguém falindo, era super fácil. E não é tão simples assim. Então, só isso, só entrar lá e apostar nisso não vai te ajudar. Então, como eu disse, a gente precisa dar um passo para trás e entender um contexto, tá? Não é tão fácil assim. Não tem o pulo do gato, não tem a segmentação perfeita, não tem o faça isso, isoladamente, tá? Tudo é um contexto, como eu disse, a informação que você dá, para quem você fala, quando você fala isso, tudo isso é um somatório para sua geração de resultados. Então, esse é um ponto importante, tá? Onde está o seu cliente? Lembra que o seu potencial cliente, o seu cliente em potencial é muito maior do que as pessoas que estão seguindo você. Então, você pode ter um negócio que fature mais, você pode ter um negócio talvez maior, ou você pode até cobrar mais caro, né? Se você entender quem é o seu cliente de verdade e onde ele está, para que você possa trazer essa pessoa para a sua base, certo? Então, infelizmente, achar que só ir lá criar o anúncio e botar lá para rodar, pode ser que dê certo? Pode ser, mas há grandes chances de não dar, tá? Então, cuida com isso. Como eu disse, você pode testar, fazer um anúncio muito doido e rodar e ver como é que vai ser? Pode, é legal, vai que dá certo, né? Mas não é a regra. Isso acaba sendo uma exceção. Então, é importante a gente entender que só escolher ali os interesses e tal e achar que tá com a vida ganha é um caminho muito propenso aí a não dar resultados positivos para você. Então, dentro desse sentido, dentro dessa lógica, né, dentro desses 4 elementos que eu falei para você, quando a gente isola e fala especificamente sobre anúncios, eu gosto muito de trabalhar com etapas, né? Então, a etapa 1 é o destino, é o seu público, a etapa 2 é o seu conteúdo, a etapa 3 é o seu anúncio e a etapa 4 é a estratégia. E dentro dessa etapa de anúncios, eu gosto de trabalhar com essas fases, tá? O conceito de fases nas campanhas, o conceito de fases para você encontrar, atrair, engajar e converter as pessoas. Eu já vou mostrar aqui a minha própria conta de anúncios para você entender um pouco mais na prática como que isso funciona. Mas, de modo geral, quando a gente vai fazer campanhas no Facebook, eu gosto de trabalhar com fases, tá? E dentro dessas fases, a gente tem um contexto, que eu falo muito nas aulas, que é o contexto de público frio, público morno e público quente. Se você entender isso aqui hoje,
eu já vou me dar por muito satisfeita, porque isso faz diferença, tá? Na hora de você direcionar um anúncio, na hora de você criar uma campanha, quando você entende o que você precisa falar para quem. Então, de modo geral, a regra do Social Sell é atrair, engajar e converter. Esses são os pilares, tá? Da estratégia. Então, a gente atrai um público frio, uma pessoa que não te conhece, que nunca te viu, que tá nessa galera aqui dos 80%. A gente engaja essas pessoas, a gente chama ela de público morno, que é uma pessoa que já te conhece. Então, quem entrou no seu site, quem está seguindo a sua página, quem se cadastrou para receber um e-mail, quem mandou um WhatsApp perguntando alguma coisa. E a gente trabalha também com a parte da conversão de um público quente, quem já conhece o produto. Porque uma coisa é a pessoa conhecer o seu negócio, saber que você existe. Outra coisa, ela tá interessada nos produtos que você vende. Então, por exemplo, tem uma padaria aqui perto da minha casa. Eu nunca fui na padaria, mas eu sei que ela tá ali. Certo? Eu conheço a padaria, mas eu não conheço o que ela vende, eu não sei o que ela vende, entende? Então, esses são coisas diferentes que a gente precisa entender em que momento cada pessoa está para que a gente possa falar a coisa certa para a pessoa certa. E é aí que eu volto. Conteúdo nas mídias sociais é produzir e distribuir informação para as pessoas tomarem uma decisão, tá? E essa informação, de maneira estratégica, ela é dividida assim. Então eu falo que é como se fosse uma engrenagem. Então a gente utiliza Facebook e Instagram, que tem uma audiência gigante, que é onde está todo mundo, pra gente engajar essas pessoas, tá? Pra fazer com que elas conheçam o nosso negócio, engajem com o nosso negócio, para que a gente apresente o nosso produto e faça a conversão em um canal fechado, tá? De preferência WhatsApp, Messenger, ou e-mail, telefone, ou presencialmente, o que funcionar melhor para você. Então essa é a engrenagem básica que a gente utiliza. Então só entrar lá em trulhar de segmentação sem ter essa visão é o caminho do fracasso. Então, entenda que existem tipos de clientes diferentes e a informação que você fala para cada um deles, o direcionamento que você dá para eles, varia de onde ele está dentro dessa escala, vamos dizer assim, de aquecimento das pessoas. Então, dentro desse sentido, de uma maneira mais técnica, tá, o que eu ensino nas aulas, a gente atrai um público frio utilizando basicamente recursos como lookalike e interesses no Facebook, então geralmente são públicos mais amplos, com informação adequada para atrair essas pessoas, tornar ela um público morno. A gente trabalha com recursos de público personalizado, de envolvimento ou lista, seja de cliente, lista de e-mail, telefone, o que você tiver, para a gente converter essas pessoas, trabalhando principalmente com remarketing de quem mandou um inbox, de quem está na sua lista de e-mail, quem visitou o seu site, quem ligou para sua loja, quem entrou em contato com você, para a gente poder converter depois esse público quente. Eu vou dar alguns exemplos, tá, sobre essa estratégia na prática para frente. Então, esses são alguns pontos importantes aí para a gente entender. Agora, outro erro muito comum é usar uma segmentação muito ampla. Então, sem entender essa escala de aquecimento, vamos dizer assim, não é incomum as pessoas fazerem isso aqui. Estou precisando de um suporte em relação à publicação de um anúncio. Sou corretor imobiliário e preciso da geração de cadastros de leads com determinado perfil. Interessados em adquirir o primeiro imóvel, renda familiar superior a R$ 1.800 e preferencialmente com filho menor. Porém, eu fiz um anúncio e tal, porém o anúncio não está tendo resultado esperado por mim, está rodando, consumindo investimento e não gerando resultado. Fiz ele para geração de cadastros e não obtive nenhum por enquanto. E aí eu perguntei, para quem que você está direcionando, como é que você está fazendo? E aí a pessoa colocou essa lista dos interesses que ela está direcionando. Então, assim, o Facebook não faz milagre, o Facebook não é um santo casamenteiro, tá? Que vai trazer o amado lá em 7 dias para você. Então, é importante a gente fazer o nosso trabalho e entender que isso aqui não é a melhor maneira de você atrair o seu melhor cliente. Então, por isso que eu gosto da estratégia de fases. Você vem trazendo as pessoas, né? A gente fala aqui no interior de Santa Catarina, a gente fala, você vem cozinhando a pessoa, certo? Isso aqui não vai funcionar. Então, assim, se fosse fácil, estaria tudo resolvido, a gente iria lá exatamente trazer quem a gente quer. Então, o Facebook tem muito dados sobre a gente? Tem, mas a gente não tem esse nível, tá? Então, é o nosso papel vir desenvolvendo essas pessoas para a gente gerar resultado. Essa estratégia, assim, de entulhar de interesses é o que eu chamo, né, o clássico agulha no palheiro. Talvez você ache um abençoado lá no meio e ele vai comprar e vai gerar resultado e
top, mas há grandes chances de você ter muito trabalho, se frustrar muito e não gerar o resultado que você quer. Então a gente precisa entender das rotas, né, de todo o processo. Só botar os interesses lá não vai funcionar, eu trago alguns exemplos para você. É importante a gente entender que existe um caminho a seguir, tá? E quando você segue esse caminho, as suas chances de resultados são maiores, porque a gente trabalha então com aquele termômetro do público. A gente atrai, engaja e converte. Esse é o processo básico aqui, essa é a estratégia base que eu e os meus alunos acabamos aplicando. E eu dei exemplo, né, do Rafael e friso ali a parte que ele diz: aprendi a segmentar. Isso faz diferença, né? Então, para um produto muito específico, aprendendo a segmentar, entendendo aquelas ferramentas, lookalike, envolvimento, você consegue entender, quem é o meu público morno? São as pessoas que se envolveram com a minha página no Facebook. Então, é para essas pessoas eu vou falar sobre o barco, porque elas estão interessadas sobre o barco, senão elas não estariam curtindo a minha página, entende? Então, isso faz diferença na hora de você bolar uma campanha, para quem você vai falar e o que você vai falar. Se você deixar amplo assim, há grande chance de você ser lá um quem nunca, que não vai funcionar ou vai ser aquela única agulha no palheiro. Agora, um outro ponto bastante comum é não entendendo esse conceito, né, de termômetro, das fases. Um erro muito comum que as pessoas cometem é não ter uma mensagem atrativa. Então, eu fico rodando o meu Facebook por bastante tempo durante o dia. Algumas pessoas acham que eu estou procrastinando, mas eu estou estudando anúncios, tá? Então, tem alguns que são muito legais e alguns que são muito boring. Então, é importante a gente entender também que o anúncio em si, o que você escreve ali no seu anúncio, a imagem que você utiliza no seu anúncio, faz toda a diferença para você chamar aí a atenção das pessoas. E para isso, eu uso muito a regra do 25, 25, 50. Anota aí, a regra 25, 25, 50. Para você entender a importância das coisas, tá? Bem, o que seria essa regra, tá? Eu acredito que a segmentação, para quem você direciona o seu anúncio, faz 25% do seu resultado. Depois que ela clica no seu anúncio, para onde ela é direcionada, seja para o seu site, para um WhatsApp, vamos dizer assim, o atendimento que você dá para essa pessoa é 25% do resultado. Mas o que faz grande impacto, que gera um grande impacto no seu resultado, é o criativo do anúncio. A gente chama das imagens, tá? O criativo, o que você fala no anúncio. Por quê? Se você não é atrativo ali, a pessoa não vai nem clicar, ela não vai se interessar e ela não vai para o teu site, não vai para lugar nenhum. Então não adianta você ter uma boa segmentação se o que você fala para a pessoa não chama a atenção dela. Então isso é um ponto muito importante, faz muita diferença nos seus resultados. Então aqui eu trago 2 exemplos, né? Então aqui é um anúncio ali na barra lateral. Então olha a diferença, né, de você esteticamente falando, né? O que chama mais a atenção? Um anúncio completo, com tons chamativos, um anúncio quadrado ali, meio zoado. Então, assim, isso faz diferença na hora de chamar a atenção das pessoas. Então, imagine isso ali, pequenininho do lado. Aqui ainda eu expandi, dá pra ler o que tá escrito. Isso faz diferença, tá? Então, tomar bastante cuidado com o que a gente chama de criativo é muito importante. Gosto muito, né, desse exemplo aqui, que aqui ele não vai rodar, mas é um conteúdo. A pessoa tá dando um conteúdo dentro de um anúncio, tá? Então, um outro exemplo que eu gostei bastante, deixa eu ver se vai rodar, é esse aqui, ó. É um anúncio, né, mostrando a caminha de cachorro, mostrando na prática como que ele é. Então, de alguma maneira, eles sabem que eu me interesso por cachorro, então a segmentação fez com que esse anúncio aparecesse para mim, legal, acertou na segmentação. E o criativo do anúncio, o que está sendo falado, fez muita diferença, me chamou bastante a atenção. Então poderia ser um banner totalmente estático ali e tal, e chato, talvez, mas isso aqui me provou, mostrou, trouxe um conteúdo legal, provando, né, como que é na prática aí o produto. Então gostei bastante desse exemplo. Então, só para você mostrar, bem, eu posso gostar de cachorro, mas dependendo do que é falado no anúncio, aquilo ali para mim passa batido. E eu recebo muito anúncio sobre cachorro, né? Porque eu tô curtindo as páginas e tal. Então, o criativo faz bastante diferença. Então, dentro dessa lógica, o que eu recomendo para os meus alunos sempre, né? Se possível, coloque pessoas, no caso aqui tem uma pessoa, mas tem o cachorro também.
Mas, se possível, trabalhe com pessoas, né? Porque as pessoas entram no Facebook e no Instagram para ver pessoas. Então, isso chama a atenção delas. Então, gosto de utilizar pessoas. Outro ponto importante que faz diferença é trabalhar com cores fortes. Cores fortes ajudam a se destacar ali no feed, ajudam a chamar aí a sua atenção, a chamar a atenção das pessoas que estão ali participando, né, consumindo aquela informação. Isso então é um elemento. Pessoas e cor forte ajuda nesse primeiro impacto. E dentro desse sentido, aqui tem algumas ferramentas para você. Então, muita gente que vai anunciar agora não tem acesso, então também nem é recomendado entrar no Google lá e pegar uma imagem, coisa nesse sentido, tá? Mas o próprio Facebook, ele oferece um banco de imagens quando você vai criar os seus anúncios. Então, você vai lá entrar na criação dos anúncios e tal, e vai ter uma hora lá para você escolher imagens do banco de imagens do Facebook. Então, vamos supor que você vai vender fruta. Você escreve fruta lá na hora de escolher a imagem. E existem imagens profissionais que você pode usar sem custo aí nas suas campanhas. Então eu falo isso que muita gente cria, né, puxa, mas eu não tenho imagem, eu não tenho foto e tarará. Então você pode usar imagens de banco de imagens para ilustrar os seus anúncios. Essa daqui, por exemplo, é uma imagem de banco de anúncios do próprio Facebook. Então dá para você fazer bastante coisa legal, tem muita imagem bacana lá que você pode utilizar para ilustrar aí os seus conteúdos. Dentro desse sentido também, eu acho que aqui vale a pena uma anotação importante aqui de ferramentas que te ajudam, tá? Os alunos amam, e eu uso também, o Canva. Ele é um site, ele tem aplicativo também, eu acho, para celular, onde você pode editar as imagens do tamanho certinho para as mídias sociais. Dá pra fazer muita coisa legal ali no Canva, então você não precisa baixar software, não precisa tem uma super máquina, tudo pelo navegador, então ajuda muito a trabalhar com essas questões mais simples. Esse Vasco, ou Vesco, eu não sei como é que fala, também é um aplicativo bastante popular, principalmente no Instagram, para te ajudar a fazer edições, fazer montagens, é bacana também. E essa plataforma aqui também, ela é parecida com o Canva, mas ela é o Stories Ads, então para fazer anúncios para o Stories, fazer vídeos animados, ela é bem legal também, já usei algumas vezes e é show de bola. Então tem muitas ferramentas gratuitas que você utiliza no seu próprio navegador, sem precisar de software, coisas caras, para que você possa criar imagens atrativas. Então, vale a pena se dedicar também para isso, que as imagens é o primeiro passo, né? O criativo do anúncio. Se ele não for atrativo, as pessoas não vão clicar. Bem, clicou no anúncio, e agora? Aí que eu acho que é um erro bem clássico, é quando as pessoas não têm um funil básico de anúncio. A gente sabe que toda a venda hoje, e há décadas, é pautada no esquema de um funil. Nem todo mundo que se interessa pelo seu produto, lá no final vai ser um comprador. Então, de 100 pessoas, as pessoas vão saindo, e lá no final você vai ter 5 pessoas que vão comprar. Então, ter esse funil básico que seja simples, com fases que eu gosto muito de trabalhar, vai te ajudar a recuperar essas pessoas, talvez, que você perdeu no meio do caminho, e trazer pessoas novas para dentro do seu funil. Então, lembra que a gente falou sobre o termômetro do público? Então, esse é um funil básico que a gente trabalha dentro das aulas do Social Cell, usando o Instagram e o Facebook para atrair, levando para um canal fechado, né, engajar, converter no e-mail, WhatsApp, telefone, físico, carta, o que for que funcione melhor para o seu negócio, tá? Então, esse é o funil básico que a gente utiliza. Dentro desse sentido, eu ensino para os alunos as chamadas 4 fases. Então, esse é um funil básico e ele pode ser replicado, na minha opinião, por qualquer negócio. Aqui é uma imagem que eu tirei, né, do que eu investi em 2019 e que gerou de resultado para mim usando essas 4 fases. Então, se você tem orçamentos maiores ou orçamentos menores, elas funcionam igual. Eu investi ali, tá marcando, né, R$692 mil em 2019 em anúncios no Facebook, né? E isso me gerou ali R$3.183.000 de retorno, uma média ali de 4,5. Então, se você tem orçamentos maiores, as fases podem ser aplicadas, se você tem orçamentos menores também. Mas eu gosto particularmente bastante desse resultado. Investir 600 e voltar a 3 milhões... Gosto disso, né? Pode melhorar? Com certeza. Pode piorar? Talvez. Mas aqui tá um exemplo, então, de que com orçamento, eu acho alto, né? Pro meu tamanho do negócio, eu acho um gasto, né, quase R$700 mil, eu acho um orçamento bom
para aplicação dessas fases. Então, assim, essas fases eu posso aplicar com um orçamento desse tamanho, ou pessoas com orçamentos menores podem aplicar também. Então, aqui é um print que eu tirei, né, de todo o ano de 2019, onde você vê aqui, fase 0, onde eu faço alguns testes, fase 1, engajamento, fase 2, geração de leads e assim vai. Então, essas são as 4 fases. Quais são essas fases? Fase 1, atrair. Fase 2, engajar. Fase 3, converter. Fase 4, reimpactar com remarketing quem acabou não comprando o produto. Então, essas são as 4 fases, tá? Essa é a base que a gente tem para que você possa replicar aí no seu negócio também. Então, o que você precisa para encontrar o cliente certo no Facebook e no Instagram? É basicamente esse termômetro de tráfego, tá? Que eu falo ali das fases, né? Essa é a estratégia, é a estratégia na prática. Você, então, trabalha com o público frio, quem não te conhece, o público morno, quem te conhece, e um público quente, quem conhece o seu produto ou o seu serviço. Então, fase 1, atrair quem não te conhece. Fase 2, engajar quem se envolveu com você, e aí você pode oferecer um desconto, um e-book, um orçamento, alguma coisa nesse sentido. Demonstrou interesse naquele assunto, você muda a chave, vamos dizer assim, para falar sobre venda, oferecendo seu produto, coisas nesse sentido. Então, esse é um funil básico, tá? E como é que a gente operacionaliza isso? Basicamente, para atrair, então, esse público frio, a gente usa lookalike ou interesse. Morno, público personalizado de engajamento no Facebook e no Instagram. E um público quente, remarketing de quem visitou seu site, de uma lista do WhatsApp, lista de telefone, pessoas que de alguma maneira você colete os dados para que você possa depois reimpactar elas. Então, de modo operacional, a gente não vai entrar no operacional aqui hoje, mas é só para você ter uma visão maior sobre a estratégia em si. Então, um exemplo, tá? Fase 1, que a gente chama, atrair pessoas para o nosso funil. Então, eu posso criar um anúncio oferecendo uma aula sobre marketing digital e eu promovo ela para um público mais amplo, tá? Que eu acredito que dentro desse público vão ter pessoas que vão se interessar sobre aquele assunto. Então, promovi uma aula sobre marketing digital para quem é administrador de página no Facebook. Então, eu estou usando um interesse. Se a pessoa assistir aquela aula, se de alguma maneira ela envolver com aquele anúncio, esse é um sinal que ela me dá para que eu coloque ela, vamos dizer assim, num outro grupo de um público morno, pessoas que de alguma maneira se interessam sobre pixel do Facebook. Então, se a pessoa se interessa sobre o pixel do Facebook é porque ela tá afim daquilo. Ela demonstrou esse interesse, eu pego ela, né, usando o que a gente chama de públicos personalizados, e eu faço um anúncio oferecendo um e-book, uma aula, alguma coisa assim para ela. Então, aqui a gente pega essas pessoas e oferece para ela se tornar um lead, que a gente chama. Então, eu pego os dados dessa pessoa. Se ela me dá os dados dela em troca de um conteúdo, é um outro sinal que ela me dá que ela está interessada naquilo e ela quer saber mais sobre marketing digital. No caso aqui, eu ofereci um e-book de Instagram. Ela baixou aquele e-book, ela se interessou por aquilo, ela se tornou um lead. Para essa pessoa, eu falo do curso. Entende? Então, esse é um funil básico de anúncios que você pode aplicar no seu negócio. Então, eu falo do meu produto. Então, para esse público ali, eu tenho um resultado de campanha que eu investi R$3.900 e ela me gerou um valor de conversão ali de R$36.000. Então, eu venho aquecendo esse público, filtrando esse público e no final eu tenho resultados acima da média ou resultados muito positivos para mim. Né? São bons resultados você ali investir R$3.900 e voltar a R$36.000 em vendas. Então, esses são um funil básico, tá? De anúncio. Então, você usa as ferramentas, você usa o termômetro para qualificar essas pessoas e no final fazer uma oferta. Camila, será que isso funciona mesmo? Então, eu trago um exemplo aqui dessa aluna. Eu tiro o nome das pessoas, tá, pessoal? Por privacidade, né? Então, as pessoas compartilham esses resultados na nossa comunidade, eu peço autorização para a pessoa, mas aí eu tiro o nome para evitar depois que as pessoas fiquem entrando em contato atrás. Então, a gente acaba tirando, tá, o nome em si da pessoa para ela não ficar uma pessoa exposta, porque muitas pessoas acabam assistindo aqui as aulas. Mas
Ela compartilhou na nossa comunidade. Venho compartilhar com vocês a minha experiência com o curso. Atualmente administro 2 páginas utilizando as dicas da Camila, uso mais o Facebook para atrair, olha os termos, e uso bastante também o WhatsApp. O número de matrículas em minha autoescola aumentou significativamente após o curso e olha que eu nem terminei ainda, estou na fase 4, olha os termos. Estou fazendo remarketing pelo WhatsApp com quem já se interessou pelo meu serviço e está dando super certo. Então, enfim, agradeço a Camila e a sua equipe. Então, você começa a ver que a estratégia ela pode ser replicada em vários tipos de negócio, entende? Então, quem tem uma autoescola consegue, quem vende curso consegue, quem tem imóvel consegue, quem tem coisas pela internet consegue, quem é um prestador de serviço consegue, porque ela é composta pelas fases, tá? E por esse termômetro. Então, esse é um exemplo de que sim, funciona. E aí, um outro erro bastante comum que eu acabo vendo, né, os empreendedores, não escalar quando acerta. Então, se você já investe e tem bons resultados, eu acho que esse é um ponto importante para você. Como eu disse ali, né, em 2019, ali no Facebook, eu investi R$700 mil, tá? E isso é um processo de escala. Eu nunca comecei investindo, certo? Eu começava ali com R$5 mil no mês, no ano, no semestre. E na medida em que o resultado vai se mostrando consistente, ele vai funcionando, né? A estratégia ela se mantém funcionando, isso te dá confiança para escalar, né? E esse é um erro bastante comum. Então, se você acertou, se você achou uma estratégia que funciona para você, comece a escalar, a aumentar os seus investimentos. Claro, sempre acompanhando, sempre olhando o retorno, tá? Mas acho que esse é o poder de quando você tem uma estratégia, você confia e ela funciona. Você acerta e começa a escalar. Então esse é um ensinamento fundamental aqui para você, especialmente se você está começando. Muita gente lá investe R$100, tá tudo bem. Mas na medida em que você pode começar a aumentar, por que não? Né? Então, esse é um exemplo do Evandro. Quero compartilhar junto aos colegas os resultados, inclusive financeiro, obtido para o cliente. Pessoas alcançadas, curtiram, né? O investimento foi um sorteio de um rodízio e um impulsionamento de R$5, investindo R$31,90. Retorno são 120 reservas a 26, totalizando 3.228, tá? Então, esses são os exemplos, né, de que com valores começando pequeno, você vai achando uma estratégia, você vai ajustando aqui, ajustando ali, ajustando aqui, ajustando ali, e quando você vê, você começa a fazer o negócio girar. Então, esses são pontos importantes. Acertou, repita e escale. Então, eu deixo esse ensinamento final, supondo que você aplicou tudo que você viu aqui, começou a ter resultados, não pare. Coloca mais um pouquinho, 10%, 20%, vai sentindo, vai aumentando, vai sentindo, vai aumentando. Que acho que esse é um grande ensinamento que eu deixo para você, que fez a diferença para mim e pode fazer para você também. Então, de modo resumido aqui essa parte da aula, a segmentação dos anúncios não é perfeita, espero que você tenha entendido isso, não é um santo casamenteiro, tá? Que traz a pessoa amada. Não é assim que funciona. Não dá para usar segmentações muito amplas sem uma estratégia. Lembra da fase 1? Ela é uma fase ampla, mas eu alio um público mais amplo com um conteúdo para esse público mais amplo. Faz diferença. Tenha uma mensagem clara e atrativa, por isso, então, que é um conjunto de coisas, é o que você fala para cada público. Não adianta eu falar de social sell, de um curso de marketing digital, de mídias sociais, para uma pessoa que nunca me viu na vida. Então, essa sensibilidade é importante, você vem trazendo a pessoa, puxando ela vai se tornando habituada a você, conhecendo você e aí no final desse processo ela acaba comprando. Importante ter um funil de atração e conversão, isso que eu acabei de falar. Falar a coisa certa para a pessoa certa. Isso pode soar muito vago, mas eu acho que com esse termômetro eu acho que deu para ficar bem claro para você o que falar para quem falar. O público frio, você fala algo genérico, de modo geral. O público mais quente, você traz algo mais específico. O público quentíssimo, você já fala de produto, já fala de serviço para a pessoa tirar ali a carteira. Acertou? Repita e escale. Esse é um resumo aqui dessa parte da aula. Para a gente partir para a próxima parte, eu devo responder algumas perguntas aqui. Conta pra mim aqui do lado se essa estratégia faz sentido pra você. Vou deixar aqui aberta a votação. Se essa estratégia atrair, engajar e converter faz sentido pra você, o termômetro faz sentido pra você e o ponto lá da Ferrari, né, faz sentido pra você, coloca aqui do lado. Quando a gente vai partir para a próxima parte, eu queria deixar uma pergunta, né? Como seria se você que está assistindo aí
tivesse resultados assim. Os resultados que a gente viu ao longo dessa aula, né? Então, anúncios lá que renderam contratos de locação de imóveis, agência de turismo investindo R$200 e faturando um valor expressivo, né? O Samuel contou para mim que ele faturou ali em menos de um mês o que ele demoraria um ano inteiro para faturar. Então, faz um impacto grande. Pizzaria, quem trabalha ali investindo R$200 e tendo R$1.400 de retorno. Então, eu deixo essa pergunta. Como que seria, né, se você tivesse resultados assim? Pensa aí. Seria maravilhoso? Seria como? E aí, nesse sentido, né, então se você já tentou de tudo, mas o seu negócio não decola, você já investiu em ideias que pareciam ótimas, mas na verdade era uma grande furada, você até tentou gerar resultado com a sua conta do Facebook ou no Instagram, mas tudo que você conseguiu foi ser ignorado pelas pessoas. Ou se você já perdeu horas tentando criar um anúncio, mas no fim das contas, tudo que você gerou fez mais despesas na sua conta, o Social Sell pode te ajudar. A gente já falou sobre o Social Sell, acho que a estratégia, eu apresentei ela aqui para você, e se faz sentido para você, eu quero convidar você a conhecer de maneira mais profunda aí o treinamento. Então, eu considero o treinamento, o Social Sell, a estratégia, uma grande engrenagem. Você viu ela, de modo geral, funcionando aqui hoje. Os exemplos que eu trouxe para você de como que eu coloco em prática também no meu negócio. Então, parece que não, mas o fato de você estar aqui hoje, essa engrenagem está funcionando. Você viu algum conteúdo meu, veio parar aqui na aula, você está conhecendo o meu treinamento e você tem a oportunidade, se fizer sentido para você, em fazer parte e se aprofundar mais nesse assunto. Se você não quiser, tudo bem também. Mas hoje eu tenho uma grande oportunidade aí para que você possa pegar esse atalho, pegar eu fiz um apanhado, né, de tudo que funcionou bem para mim, para resumir e deixar o mais claro possível, o mais suave possível, para qualquer empreendedor conseguir aplicar no seu negócio. E para você que está afim de dar esse passo a mais, para você que faz sentido essa estratégia, que talvez isso possa ser o que está faltando aí para você decolar o seu negócio, eu preparei uma condição bem especial para quem está assistindo essa aula, que é a seguinte. Bem, o curso é dividido, de modo geral, em 3 módulos, tá? Eu não vou ficar explicando aqui sobre o que tem em cada aula e tudo mais, você vai poder depois se informar melhor sobre o conteúdo em si do curso. Mas, de modo geral, em cada um desses módulos, você vai ter as etapas, as fases ali, que a gente falou lá da parte da Ferrari. Então, a parte do atrair é para conhecer o seu público, para você ter um direcionamento estratégico, para você entender a galera que você precisa impactar. Então, você vai ter ferramentas, formulários para você iniciar essa busca de informações sobre a sua audiência com sucesso. Tendo isso, a gente vai para a próxima etapa, que é uma maneira de você entender e produzir conteúdo de uma maneira efetiva e estratégica. Só ficar postando conteúdo não vai fazer diferença para você. Para você entender de verdade como a informação que você publica é fundamental para as pessoas tomarem uma decisão. E depois, como que você vai usar, então, os anúncios para fazer isso chegar para a pessoa certa. Então, eu vou te ensinar como que usa público personalizado, o que é o tal do lookalike, como que você vai poder, então, segmentar os seus anúncios usando essas ferramentas e aliando essa informação para você falar a coisa certa para a pessoa certa. É isso que a gente vê, então, principalmente nesse módulo Converter. Então, o que é o Social Sell? De modo geral, ela é a estratégia onde ela está reunida e explicada passo a passo dentro de um treinamento 100% online, muito parecido com o que você viu aqui hoje, uma aula, onde você vai ter a estratégia completa nas mídias sociais para Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp. A gente fala também sobre construção de base de e-mail, construção de base no ManyChat, né, ou no Messenger do Facebook. Então, como que você vai utilizar essas ferramentas para atrair, engajar e converter, e também ferramentas pessoais, coisas que eu utilizo no meu negócio, eu compartilho com os alunos. A minha planilha de tráfego, como é que eu defino o meu público, como é que eu defino o meu conteúdo, como é que as coisas funcionam por aqui também. Tudo isso vai estar disponível para você. E o mais importante disso tudo, se você está afim de dar esse passo, é você saber que eu coloco toda a responsabilidade dessa decisão nas minhas costas. Então, você não precisa decidir se você quer ou não dar esse passo hoje. Você vai poder testar o Social Sell por 7 dias sem compromisso. E como é que isso funciona? Eu falo da garantia do risco zero. Então, se você está em dúvida
se quer ou não dar esse passo, se vai ou não funcionar para você, saiba que você tem uma garantia de 7 dias. E como é que ela funciona? Eu vou abrir as inscrições para o curso daqui a pouco, com essa condição especial, e se depois de 7 dias a partir da sua inscrição, você não quiser continuar com o curso, você não vai ter que pagar pelo conteúdo que você já assistiu, nem pelos materiais de apoio que você teve acesso e nem pela ajuda que você receber na nossa comunidade, que é um bônus que você recebe ao se inscrever no treinamento. Você solicita o seu reembolso dentro do prazo e eu vou devolver 100% do valor pago no curso de volta. Então, como que funciona? Você faz a sua inscrição, entra lá, assiste às aulas, tem vários conteúdos já liberados para você, você vai poder participar da nossa comunidade, vai poder mandar suas perguntas, vai poder interagir. E se até 7 dias, a partir da sua inscrição, você não quiser ficar com o curso, Camila, não gostei, achei difícil, achei fácil, não gostei de você, não gostei do azul das aulas, não gostei do slide, não precisa nem me dizer o motivo. Você pede seu dinheiro de volta e a gente vai devolver tudo que você pagou no curso, né, na inscrição, vai te devolver sem burocracia, tá? Desde, claro, que você peça aí o seu reembolso dentro do prazo. Então, esse é o meu compromisso, eu coloco essa responsabilidade nas minhas costas porque eu confio no treinamento e eu quero que você esteja pleno e tranquilo para que você conheça o curso e se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta. E falando em dinheiro de volta, qual que é o valor aí do investimento para você fazer parte do Social Cell hoje? É o seguinte, o curso todo tem mais de 40 aulas e vários outros bônus, ferramentas e conteúdos que eu coloco incrível, mas realmente faz diferença, tá? Ferramenta, coisa que a gente usa aqui, gerador de link para o WhatsApp, gerador de ideia, comunidade, aula, ferramenta, mapa mental, tem muita coisa lá. E só isso já soma aí mais de R$ 1.748. Mas esse não é o valor que você vai pagar no treinamento hoje. O valor original para fazer parte do Social Cell é R$ 1.234. Mas, como você está aqui comigo, como você está efetivamente interessado em dar esse passo, esse não vai ser o valor que você vai pagar hoje. Para você entrar no Social Cell hoje, você pode parcelar a sua inscrição em até 12 vezes de R$ 96,16. A gente não parcela no boleto, tá? Esse parcelamento é no cartão em até 12 vezes. Você pode fazer em menos parcelas se você quiser. Ou o valor à vista de R$ 987. Então, é um 20% de desconto que você vai ter para fazer a sua inscrição hoje. Esse valor dá R$ 2,70 por dia. Então, você pode fazer o pagamento à vista com 20% de desconto ou parcelar em até 12 vezes aí no cartão. Pagamento à vista no boleto ou no cartão de crédito. Isso dá aí à vista R$ 2,70 por dia. E aí eu pergunto para você, você tem R$ 2,70 por dia para investir em você e no seu negócio? Eu acho que quando a gente quebra assim o valor, fica muito claro que é acessível, né? E que isso pode sim fazer diferença para você. E não é incomum as pessoas entrarem em contato comigo dizendo, olha, Camila, antes da própria parcela do cartão chegar, eu já gerei resultados suficientes para pagar o curso antes mesmo dele chegar no meu cartão de crédito. Então, é uma possibilidade que você tem. Eu vou abrir as inscrições, do lado aqui vai abrir uma janelinha onde vai ter um botão onde você vai poder ser direcionado ali para a página de inscrição, tá? Lá vai ter todas as informações sobre o curso, as aulas, como é que funciona, você vai poder ver tintim por tintim, lembrando que risco zero na sua inscrição, você não tem nada a perder. Se você não gostar, manda uma mensagem, pede seu dinheiro de volta e a gente vai devolver centavo por centavo, desde que você peça aí dentro do prazo. Agora, eu sei que é uma condição especial, mas eu quero tornar ela mais especial ainda, em especial para quem tomar a decisão primeiro. Então, para quem está assistindo e quiser se inscrever, eu separei um bônus aí para os 10 primeiros inscritos hoje. E qual é esse bônus? Eu recebo várias perguntas e uma delas foi a seguinte: qual o melhor anúncio com pouco investimento, R$100 por mês, para atrair meus seguidores no Instagram a comprarem no site? E qual o melhor anúncio para as pessoas que estão olhando o meu site, mas não estão comprando, comprar, certo? Para quem está assistindo aqui, vai se inscrever. E sendo um dos 10 primeiros, eu separei um material especial que eu chamo de Copie e Colhe os meus melhores anúncios. Eu mostrei ali para você quanto que eu investi no ano passado, quanto resultado aquilo ali gerou para mim. E isso me dá, né, uma expertise, me faz ter contato e
testes e coisas bem variados, né? Então, com isso me permite, então, ter modelos e ideias que vão ajudar você a encurtar esse caminho, tá? Então, vai ter um material como um bônus aí para os 10 primeiros, onde você vai poder copiar e colar os meus anúncios. Eu vou te mostrar na prática, na minha tela, no meu gerenciador, como que eu crio os meus anúncios e como que eu escolho quais anúncios criar e por quê. Então, esse é um material que ele está disponível só para quem está dentro do meu grupo de alunos. Ele custa R$ 497, mas ele vai ser de graça para os 10 primeiros que se inscreverem desde que eu abri as inscrições. Então, a chance de ter já uns pop-ups aí pintando na tela. Então, a galera que está se inscrevendo vai ter acesso aí a esse conteúdo para acelerar os seus resultados. Então, você não vai precisar ficar talvez quebrando tanto a cabeça. Vai trazer ali uns modelos para você, como que eu crio os meus anúncios. E isso provavelmente vai te ajudar aí a acelerar os seus resultados. Basta ser aí um dos 10 primeiros. Então, resumindo um pouquinho, você vai ter acesso ao Sucessel por tempo indeterminado. Então, o acesso ao curso não expira. Você vai ter as atualizações do curso, coisas novas que ele tiver, novos bônus, novos conteúdos, novas aulas com custo zero por 12 meses. Sendo um dos 10 primeiros, você vai receber o Copia e Cola dos meus melhores anúncios, vários outros bônus e materiais que estão lá na página de inscrição e tudo isso com a garantia de risco zero hoje, com valor especial aí para quem está assistindo. Como eu disse, as inscrições estão abertas, as chances de ter aí alguns pop-ups piscando na tela das pessoas se inscrevendo, então vai lá, garante a sua vaga, você não tem nada a perder. Agora, enquanto você vai lá e garante a sua vaga, eu vou responder algumas perguntas, tá? Perguntas bem comuns que chegam aqui. Como eu disse, quando as pessoas se inscrevem para participar da aula, elas mandam perguntas, né? E várias delas são bem comuns. Então, eu separei aqui as mais comuns para responder aqui nessa parte da aula, enquanto você vai lá fazer a sua inscrição. Bora lá! Uma pergunta que chegou aqui que eu achei bem legal. Qual a melhor tática que você sugere hoje que, se colocada em prática, gere mais leads para oportunidades de negócio, né? Então, existem, como eu disse, várias táticas, várias estratégias, várias coisas disponíveis por aí, certo? Eu brinco que quando eu comecei, eu tive que gravar o meu próprio curso e escrever o meu próprio livro, porque quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Isso foi lá em 2010, então... Na medida em que eu fui tendo contato com várias estratégias, na medida em que eu fui tendo contato com a minha própria experiência, eu desenvolvi o meu método, a minha estratégia, né? A minha tática. E essa, na minha opinião, é a que mais funciona, não só para mim, quanto para outros empreendedores. Como eu disse, é essa tal da engrenagem, onde a gente utiliza o melhor de cada rede social. O que é um ponto importante? Muita gente fica, às vezes, com briga de torcida. Não, o Facebook morreu, o Instagram que tá bombado, agora é TikTok, não, agora é YouTube, agora é Telegram. E a galera fica nessa briga de torcida. E, na verdade, a gente precisa usar o melhor de cada plataforma. Hoje, Facebook e Instagram, na minha opinião, são muito poderosos porque eles têm uma audiência muito grande e essa máquina de anúncios que eles têm, né, essas ferramentas hoje, permitem que a gente tenha acesso a essa audiência de uma maneira muito barata, acessível, né? Então, a gente precisa utilizar o melhor de cada canal. Então, eu hoje, muita gente fala mal do e-mail, né? O e-mail, não sei o quê, por que você pede o e-mail para assistir as aulas? Porque o e-mail hoje, quando eu mando o e-mail, eu consigo impactar várias dezenas de pessoas que nas mídias sociais eu não consigo, né? Então, é uma maneira de eu criar a minha própria base. Se um dia o Facebook e o Instagram deixarem de funcionar, eu tenho a minha base, eu tenho os meus leads ali. Isso tudo serve, então, para que eu vá refinando, né, a minha audiência, consiga manter contato com ela e distribuir a informação que elas precisam para tomar uma decisão. Então, tem gente que não gosta de WhatsApp, tem gente que não sei o que, então você vai usar o que é melhor para o seu negócio, sem briga de torcida, tá? Parou de funcionar, troca, mas a engrenagem, de modo geral, é a mesma, né? Você usar grandes audiências para criar a sua base, para falar com a sua base. Então, essa é a estratégia, na minha opinião, que mais funciona. E de uma maneira operacional, aquilo que eu mostrei para vocês, usando as 4 fases para esse processo, né? Então, atrair, engajar e converter, e o remarketing para a gente ir atrás, vamos dizer assim, de pessoas que de alguma maneira, por algum motivo, não compraram. A gente vem e oferece, né, uma condição diferenciada, alguma coisa assim, para que ela possa comprar.
Outra pergunta que chega, né? Como eu posso dividir os meus estudos para aprender com rapidez e eficiência sobre as redes sociais? E a gente sabe que tem muita informação por aí, a gente sabe que tem muito e-book, muita aula, muito vídeo, muita live, muito tudo, né? Então, uma maneira que eu recomendo, né? E por isso que eu estruturei o curso dessa forma, é justamente a gente dividir essas etapas em fases. Então, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois aquilo. Essa é a importância desse GPS, né? Ele que vai te guiar. Então, vire aqui, vire ali, entre aqui, faça isso, faz aquilo. Então, por isso que eu dividi o curso em 3 módulos. Eu poderia ter 10, 20 módulos? Poderia. E isso talvez geraria muito mais valor, as pessoas iam olhar, nossa, tem muita coisa dentro desse curso? Poderia, mas eu não acho prático. Eu acho que não precisa complicar o que é fácil. Então, você atrai, engaja e converte, pronto, é isso que você precisa. Por isso que o curso tem 3 módulos. Ah, Camila, mas não é muito pouco conteúdo? Não é o quanto de conteúdo tem. Não tem aquelas frases que mudam o mundo, né? Então, é uma frase aí que, abre a tua mente. Então, não é a quantidade, não é encher linguiça. É o que você precisa saber. Então, por isso que eu dividi o curso em 3 etapas. Você sabendo o que você precisa fazer, passo 2, passo 3, tá? Então, acho que ter essa clareza e ter essa noção de que você não precisa de muito conteúdo, você precisa do conteúdo certo, por isso que eu desenvolvi e deixei o curso desse jeito. Como empreendedora, eu não tenho tempo de ficar lendo trocentos livros, assistindo trocentas aulas, então tem que ser um negócio específico e objetivo. Então, tirei tudo que eu achava desnecessário, tudo que eu achava que não agrega e só complica e enxuguei o máximo possível. Dentro desse sentido, né, por que eu gosto disso, né, exemplos do caso da Amanda aqui. Eu estava gostando muito do curso, inclusive já tive vários retornos, mesmo sem ter concluído tudo, fiz só o módulo 1. Tive retorno para mim, trabalhando como agência e para os meus clientes. Já faturamos mais de 15 mil reais e construímos uma audiência sólida com ótimo engajamento. Então, como eu disse, só na parte 1, ali, na primeira etapa, ela já gerou esse resultado. Então, são essas etapas que fazem a diferença e às vezes você corrigindo já o primeiro ponto, isso abre algo extremamente gigante, né, de possibilidade para o seu negócio faturar ainda mais. E essa é uma pergunta muito comum também que chega, seja sincera. Precisa investir muito dinheiro em anúncios ou com uma quantia média de investimento por mês e um bom conteúdo eu consigo ter êxito real em minhas campanhas de anúncio no Facebook e no Instagram? Bem, mostrei ali o quanto que eu investi no ano passado. É muito dinheiro? Claro que é relativo, né? Tem gente que vai olhar aquilo ali e vai rir na minha cara, que investe aquilo ali num mês. Tá tudo bem. Agora, exemplos de pessoas que investiram pouco dinheiro e tiveram resultados legais. Então, o que é resultado legal? Para alguns, R$ 2.500 em vendas é incrível, maravilhoso. Então, para outros, milhões em vendas já não é tão bom. Então, é tudo relativo. Então, eu trago os números aqui para mostrar para você e, enfim, aí você vai poder adequar a sua realidade. Mas desinvestir quase mais de R$500 mil até pequenas quantias, você consegue ver a elasticidade da estratégia, sabe? Então, exemplo do Robson. Estou conhecendo esse mundo do marketing digital, estou pegando leve nos investimentos. Minha última campanha, fiz um investimento de R$42 no Instagram, que resultou em 172 cliques no link, que direcionei para o WhatsApp do estúdio. Fiz 7 vendas de R$350, totalizando R$2.450. Então, fase 1, 2, 3 aqui com R$42. Rafael, de novo, R$5, gerando 5.300. Então, para mim, são quantias extremamente acessíveis que podem gerar resultados acima da média. Rose, duzentão, duplicou aí o faturamento da clínica. Autoescola, mesma coisa. Então, esses são alguns exemplos, tá? De que não precisa não muito dinheiro, só precisa saber o que está fazendo. Acho que isso é o que faz diferença. Bem, pessoal, as inscrições estão encerrando. E antes da gente encerrar, eu quero trazer mais uma pergunta aqui, deixar aqui até as boas-vindas. Sejam bem-vindos aí, os 10 que estão entrando, nem sei quantos a gente tá já, mas sejam bem-vindos todos aí. Espero que vocês gostem e aproveitem o conteúdo lá do Copia e Cole, vai somar muito ao que vocês vão aprender no Social Cell. Então, aproveitem aí esses 7 dias para que vocês possam conhecer o treinamento, se aprofundar e ter certeza, né, de que o treinamento vai sim ajudar vocês. Então, seja rápido aí para a sua inscrição. E como eu tô vendo que tem muita gente se inscrevendo, eu não sei ao certo quantas já se inscreveram, mas eu resolvi adicionar então um bônus especial para você que tá aí meio na dúvida ainda se é para você ou não.
Recebi essa pergunta, eu acho que ela me deu o clique para acrescentar isso aqui como um material complementar, talvez esteja faltando para você. Dayara mandou: as pessoas sempre me mandam fazer conteúdo, mas eu tenho dúvidas de quais conteúdos posso gerar. Trabalho com postura criativa para bebês. E essa é uma dúvida bastante comum. Lembra lá da Ferrari? Destino, conteúdo, né? Destino público, conteúdo, anúncios e estratégia. E essa é uma dúvida muito comum, aquilo que eu pedi para você frisar. Conteúdo é informação. Conteúdo não é fazer 2 posts por dia, 5 posts por semana. Não é isso conteúdo nas mídias sociais. Conteúdo é informação. Você pode fazer um conteúdo por mês, se ele for estratégico e de qualidade para você falar o que o teu público precisa, pronto, é aquilo que você precisa fazer. Então, não precisa se tornar escravo das mídias sociais, você precisa ser inteligente, né? Então, para isso, eu vou liberar para quem se inscrever até hoje, até o final do dia, a minha máquina de conteúdo. Como produzir o dobro de conteúdo na metade do tempo. Então, essa é uma maneira de você transformar um conteúdo em vários outros. Vários conteúdos que possam aí te ajudar a ter essa informação de vários formatos, poupar tempo e dinheiro para você. Então é um mapa mental, é um conteúdo, né? Ele é vendido a R$297, mas ele vai ser de graça para você hoje, onde você vai poder entender como que a gente estrutura o nosso conteúdo, como é que a gente aproveita alguns conteúdos e como é que você vai poder então criar a sua agenda, criar a sua estratégia para alimentar aí as suas redes sociais. Então, esse é um conteúdo que vai complementar muito essa parte de anúncios, porque conteúdo é integrado com todo aí o processo. Então, adicionando aí esse bônus de ação rápida, máquina de conteúdo até as 23h59. As inscrições estão encerrando, quero dar mais aí boas-vindas à galera que está entrando agora. E como eu disse lá no início, eu tenho um presente para os guerreiros que ficaram aqui comigo até o final. Independente se você vai se inscrever ou não no Social Cell, eu quero agradecer e reconhecer o fato de você estar aqui, ter ficado até o final. E se você não quiser entrar no treinamento, tá tudo bem. Talvez não seja o seu momento, talvez não seja pra você. Mas eu quero dizer que eu reconheço o fato de você estar aqui. E de alguma maneira eu quero te recompensar por isso. E aí eu vou liberar pra você um guia de definição de persona. Esse é o link para você baixar esse guia. E por que esse guia é importante e por que ele está aqui nesse momento? O seu destino lá na sua Ferrari é o primeiro passo para você ter mais resultados. A gente viu exemplos aqui de pessoas que só no primeiro passo, fazendo ajustes, já tiveram resultados expressivos. Então, conhecer o seu público, saber com quem você precisa falar é o primeiro passo. E ele está aqui, então, nesse guia de definição de persona, vai te ajudar bastante a dar esse primeiro passo, né? Dar esse primeiro passo. Então, você pode dar esse passo com a gente lá no Social Cell, ou você pode começar por esse guia também. Se você não tem grana agora, ou acha que não é o seu momento, tá tudo bem. Esse conteúdo eu acho que já vai te ajudar bastante. Lá no Social Cell, no módulo 1, você já vai ter várias informações, vários conteúdos, todo o processo para começar, né, descobrir e conhecer o seu público, para produzir o seu conteúdo. Mas, se você não quiser ou não for entrar no Social Cell, esse é um presente que eu deixo para os guerreiros que ficaram comigo até o final aqui dessa aula. Então, de modo resumido, ao entrar no Social Cell hoje, você vai ter acesso a esses bônus, a esses materiais complementares. Lá na página de inscrição, você vai poder ver com bastante calma quais são as aulas, o que você vai aprender, quais são os bônus, quais são as condições e tudo mais. Então, se você ainda está em dúvida, dá uma olhada lá. Não se esquece da sua garantia aí de 7 dias, risco zero. Não gostou do curso? Pede dinheiro de volta dentro do prazo, tudo certo. Continuamos amigos, tranquilaço, tá? As inscrições estão encerrando oficialmente, então eu quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final. Quero dar as boas-vindas a você que está entrando aí no Social Cell. Aproveite, muita informação bacana aí pra você. Você que vai deixar para uma outra oportunidade também, tranquilo, sossegado. Baixa lá o guia, vai te ajudar bastante. E a gente vai se vendo por aí, pessoal. Eu espero que de alguma maneira esse conteúdo tenha te ajudado. Tira uma foto, não esquece, tira uma foto das suas anotações e manda lá pra mim no Instagram. Eu quero ver o que saiu aí dessa cabecinha assistindo essa aula. Eu vejo você nos meus conteúdos, no Social Cell, na nossa comunidade de alunos ou numa outra oportunidade aí. Então, eu quero deixar um beijo pra você. As inscrições estão encerrando e a gente se vê então numa próxima oportunidade. Tchau, galera. Espero que tenha ajudado e até a próxima.